Fala galera da Uniso, bem-vindos a mais um podcast da Liga do Mercado Financeiro. Bom, hoje a ideia é falar sobre profissões no mercado financeiro. A gente vai abrir a caixa preta das profissões. Bom, como eu falei, a ideia é falar sobre como é trabalhar no mercado, algumas profissões, a gente fazer uma correlação entre até mesmo o mercado financeiro, outras áreas que tanto tem disponibilidade, possibilidade aí para quem está na jornada de economia, mas eu não estou sozinho. Bom, quem vos fala é o Luan, já me apresentando, bem-vindo mais uma vez ao podcast da Liga, e eu não estou sozinho. Quem conversa comigo hoje é o nosso presidente, Francisco, presidente da Liga. Como é que você está, meu amigo? Tô bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite aí. Faz um tempo que eu não gravo, não sei se eu estou acostumado ainda com as câmeras, mas obrigado aí pelo convite. Eu acho que é um tema bem interessante, principalmente para o pessoal que está no curso, está buscando oportunidade. Então, entender como é que funcionam as coisas é importante, né? Além de presidente da Liga, eu trabalho como assessor de investimento, então atuo ali ajudando clientes, né, fazer investimentos no Banco BTG Pactual. E o meu dia a dia é isso, né? Tipo, contato com o cliente, buscar oportunidade de investimento. E acho que é importante a gente falar sobre isso aqui para poder o pessoal entender como funciona esse mercado, né? Porque ele é um mercado que é tem muito glamour, né? Por conta dos filmes, Uhum. mas é importante você conhecer os dois lados também. Eu vou pegar esse gancho, então, e aproveitar. Já trazer uma pergunta para a gente começar aí esse nosso debate, vamos dizer assim, essa nossa conversa aqui, que é bem sucinta. E fala para mim, Francisco, como que é o ritmo do escritório? Como que é o dia a dia? O contato com o cliente, essa análise de ativo e pressão por metas, talvez, captação. Uhum, Como que é o seu dia a dia, a sua uhum. rotina? Como que você lida? Que eu sei que tem pressão. Mercado financeiro, certeza que tem pressão. Cara, resumindo em uma palavra, mas eu vou destrinchar depois, é exaustivo. Se você quer entrar no mercado financeiro hoje, se prepare que a cobrança é muito alta, principalmente por metas, assim, porque é um mercado que é muito competitivo, né? O mercado de vendas, ele já é competitivo. Agora você junta vendas com o mercado financeiro, aí você pegou o ápice Nossa de senhora. competitividade. Porque basicamente é um mercado de vendas, só que a venda, o produto, é o dinheiro e é os ativos. Então, falando um pouco do meu dia a dia, hoje o que eu faço? Captação de cliente, buscando clientes novos ali para poder fazer investimento. Relacionamento é algo muito importante hoje, porque com o mercado que cada vez mais se desenvolve, está aparecendo novos players com novas... Novas ideias, tecnologias, né? Exatamente. E aí a gente tem que ir se renovando sempre, buscando formas de melhorar o processo. Então, basicamente é isso. A gente busca ali melhorar o relacionamento através de revisões de carteira. Então, falando um pouco do dia a dia, além da parte de captação. Analisar a carteira, ver se a carteira do cliente está aderente com o perfil, né? O que seria isso? O cliente ele tem ali o seu perfil conservador. Os ativos que ele tem hoje está dentro do que ele tem como perfil? O que a gente pode melhorar? Quais ativos que a gente pode colocar na carteira? Quais são os objetivos de vida? Então, tudo isso a gente tem que mapear para poder montar uma carteira com base no que a gente tem hoje, né? Porque o legal da economia nesse mercado é que ele te prepara para você ter esses conceitos, né, que a gente aprende no curso para poder colocar em prática, né? Porque você entende como que a guerra lá no Irã impacta aqui, que a gente pode se proteger. Então, assim, é tudo muito conectado nesse mercado. Sim. Então, você está ciente ali do que está acontecendo no mundo, para você conversar com os clientes é fundamental, né? Então, a gente tem essa cobrança também. Sim, sim. A ideia aqui também é falar um pouco das profissões, talvez até tentar trazer algumas dicas, porque praticamente a gente está falando de aluno para aluno, de aluno para aluno, né? Uhum. E, de uma certa forma, você falou de algumas questões técnicas, que o mercado financeiro da sua ponta, né? Você é o cara do dia a dia do mercado financeiro, ele é muito técnico, né? Eu já passei uma pequena fase pelo mercado Uhum. financeiro, eu entendo que ele é um pouquinho técnico. Ponto importante, que você falou que ele se renova, então ainda tem muita oportunidade para quem Uhum. aí tá pensando no mercado financeiro, é que o pessoal faz esse link, né? Curso Economia, automaticamente a gente já remete ao mercado financeiro, enfim, mas quero te dizer que é mais do que isso, vai além. Outro mas, né? Mais importante do que nunca é uma coisa que me acendeu aqui, você falando, além da técnica, você lida muito com o cliente, então
A gente vai falar um pouco talvez a gente passar um pouquinho sobre soft skills, mas uma dessas mais importantes é esse relacionamento interpessoal. Você pode ser um Uhum. cara fera na técnica, mas automaticamente você precisa, ou melhor, necessariamente você precisa ser bom com pessoas, porque afinal Uhum. de contas você lida diariamente com elas. É Sim. basicamente isso. Como que é isso para você, cara? Sim, então, detalhe importante você ter falado sobre isso, porque a minha entrada no mercado financeiro não foi diretamente por conta de técnica, por conta de análise. Oh, importante. Eu entrei como SDR, né? Para quem que não conhece esse segmento, basicamente é aquela pessoa que liga o dia inteiro no telefone para poder tentar marcar reunião, para poder trazer os recursos do cliente, que é o lead, né, Que no faz o caso. agendamento ali, né? Faz o agendamento. E na época eu era SDR, eu já trabalhava com vendas, então já tinha ali uma certa dominância sobre isso. Mas mesmo assim eu falei, não, eu preciso me especializar nisso, porque para eu poder falar com pessoas assim, com patrimônio alto, além de eu ser técnico, eu tenho que saber como falar com essas pessoas, né? Porque Uhum. muitas delas também não vão ter os conhecimentos que eu tenho, então eu tenho que me adaptar de cliente para cliente, né? Se eu vou falar com um cliente mais técnico, eu vou usar ali jargões, vou usar termos técnicos para ele poder sentir confiança, né? Porque a idade dentro do mercado ele conta muito, né? É Então, importante, né? para você que está começando agora, se você já vai começar a atuar nessa parte de assessoria, você tem que se desenvolver, aprender a falar, aprender os termos técnicos, aprender os conceitos, para você trazer ali um maior peso quando você estiver falando com um cliente alta renda. Entendi. E um curso que eu recomendo muito é o curso de oratória ali, comunicação. Se você mesmo que tenha uma certa aptidão com vendas, eu recomendo ainda mesmo assim, porque ele vai te preparar mais, vai te dar mais confiança nessa ponto final. Porque no Uhum. final, você saber falar com o cliente vai pesar muito mais do que você conhecer sobre os Você produtos. conhecer a fundo os É, produtos, saber sim. toda a técnica do mercado, é interessante demais essa questão. E, cara, a gente já trouxe uma introdução, já estamos falando do mercado, e me corrija se eu estiver errado. No meu ponto de vista, né, para você que está nos vendo, não conhece um pouco da gente, a gente já está no último ano aqui de Graças a Deus. economia. Mas É muito bom, viu? muito ótimo, uma excelente experiência. Até quero pontuar, Francisco, que ainda falando sobre foco aqui essa questão de profissão tal e ainda introduzindo esse tema, eu vim pelo mercado financeiro, trabalhei Uhum. lá, né, queria entender mais sobre o mercado financeiro, que eu acho que é a porta de entrada para pelo menos 90% de quem vem para a economia Exato. aí. Mas quando, cara, eu entrei no curso, né, a gente começou a ter as aulas com os professores, principalmente no âmbito de microeconomia, que eu comecei a entender que tem muita possibilidade para além do mercado financeiro, em indústria mesmo, em varejo, em serviço, isso começou a me chamar muita atenção. Então eu Uhum. era do comercial, sei muito bem o que você está falando, Uhum. e hoje eu estou num outro lado aqui, mais focado em planejamento e tal. E eu queria, com base nisso que eu falei, fazer uma pergunta para você. Isso no meu ponto de vista, né? Mas eu Uhum. acredito que você pode me corrigir se eu estiver errado. Acho que a porta de entrada para pôr o pé no mercado, quem é desse âmbito de finanças e economia, principalmente no mercado financeiro, acho que a porta de entrada é esses escritórios de investimento que têm essa necessidade por assessores, por SDR. SDR, como você falou. Seria uma primeira possibilidade, seria a primeira porta de entrada para esse mercado, porque eu que vim de fora há muito tempo atrás, eu não enxergava formas de entrar no mercado financeiro, Uhum. independente se fosse banco ou qualquer outra coisa. E do lado de cá agora, eu entendo que é um pouco como se fosse restrito, Uhum. mas ainda assim a gente tem muita possibilidade e eu queria que você falasse essa questão da porta de Uhum. entrada aí Tá. do seu lado, Chico. Acho que uma forma de eu falar isso é falar um pouco como que eu entrei, né? Legal. Eu entrei no mercado faz 2 anos, então estou 2 anos ali no mercado financeiro. Fiquei um ano de SDR e agora estou um ano como assessor. E como que foi esse processo, né? Na época, quando eu estava buscando ali oportunidade, eu estava no curso, acho que eu estava no segundo ano da faculdade, e aí eu estava buscando oportunidade, estava estudando para certificação, na época era CPA 20. Só que eu tinha uma técnica que eu uso até hoje, né, para poder estudar de uma forma mais eficiente. Eu gravava vídeo, ainda gravo, sobre os temas que eu estava estudando. Então, por exemplo, eu estava estudando ali sobre a certificação Eu na lembro época. disso. E aí eu aproveitava isso, gravava um vídeo do que eu aprendi, e aí já publicava no LinkedIn, no Instagram, nas redes. Por que que isso é bom? Por dois motivos. Primeiro, que você vai se desenvolver ali na comunicação.
você vai se posicionar nas redes, né? Porque é importante isso, principalmente no mercado como a gente está vivendo hoje, que as redes estão impactando muito mais. E também porque, através dali, que eu consegui a oportunidade de emprego. Porque eu não cheguei a mandar currículo. Eu, por produzir conteúdo, eu chamei a atenção ali de uma rede de recrutamento lá da Cordier, que é o escritório que eu trabalho, e ela me chamou para uma entrevista, e nessa entrevista eu fui contratado assim meio que automaticamente. A entrevista aconteceu na quinta-feira, aí na segunda eu já comecei a trabalhar, então... Foi pelo LinkedIn? Foi pelo LinkedIn. Eu Importante. postei no LinkedIn lá, eu postava tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Só que no LinkedIn você tem ali a visualização melhor, né? De pessoas que estão recrutando. Ponto importante, acho que eu citar o nosso ilustre Não, professor Canhada. O Canhada, ele é fã do LinkedIn e eu apoio a forma A como causa, ele né? a causa. Você tem que contar pra ele, não sei se você já falou pra ele Talvez não. esse feito seu Eu aí. acho que se eu contar para ele, ele vai usar isso como vai falar nas aulas. Não, porque teve um aluno ó, Como que case, conseguiu, né? vai usar como case, né? Como case. Bom, falando ainda em ecossistema de mercado, Chico, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma pergunta para a minha pessoa? Cara, eu ia te perguntar também, Vambora. porque você falou um pouco da sua trajetória, eu não quero que vire um monólogo, né? Então eu quero que você fale também, Não, né? Pô, que você tem que isso, falar um vamos pouco lá. da sua história. Fala pra mim, você falou que já era do mercado de... você já tá nesse mercado comercial, eu sei que você também já atua em um escritório. Fala pra mim também como foi a sua experiência de entrada, se foi parecida, diferente. Cara, maravilha. Vou ser bem sucinto aqui. No início, um tempinho atrás, quando eu digo um tempinho, foi antes da pandemia, eu conheci o mercado financeiro aí. Naquela época, os traders estavam em alta, então, trader que pagava a conta do café, virou até meme no depois lá. Mas eu achei bem interessante e comecei a minha busca, né, primeiro por conhecimento e para entender esse mercado a partir dessa porta, né? Então, entrei por aí, fiz operações no mercado financeiro e tal. Só que sempre eu ficava com uma dúvida, tipo, cara, quem trabalha com isso? É o quê? Faz o quê? Aonde que trabalha? Eu já sei que existe banco, mas e mercado financeiro no geral? Foi aí que eu comecei a buscar por informação e eu cheguei nas certificações. Aí eu estudei todas as certificações, que daí tinha CPA 10, a 20 na época, tinha CEA, CGA, vi tudo. Ancor, né? Ancor, diga-se de passagem, Ancor, esse trouxe gatilho, hein, Francisco? Desculpa, eu não podia perder essa Para oportunidade. você que não sabe, eu entrei num escritório de investimento e prestei a prova do Ancor, não deu certo, né, infelizmente. Não era pra ser, né? Né? Não era pra ser. Ou felizmente, não passei na prova do Ancor. Uhum. Até deu uma... Falei, isso não é para mim. Mas, diga-se de passagem, tudo faz sentido. Porque hoje eu passei ali pelo corporativo, né? No sentido de comercial. Fui SDR também, né? Encurtando um pouco da história. Entrei no mercado financeiro como estagiário. Uhum. Na época eu fazia gestão financeira. Aí eu comecei a entender mais sobre o mercado. Aí, então, a fatídica prova da Ancor que eu não passei, acabei não dando continuidade no escritório. E o âmbito do mercado comercial ele veio para minha veia, né? Foi aí que eu comecei a desenvolver então essa comunicação. Então, já falando sobre soft skills ou as habilidades básicas assim que você precisa ter, saber o que você está fazendo, então conhecer o que você faz e ser bom em comunicação, porque você vai falar com muitas pessoas, você vai tratar com gente, seja corporativo como hoje é o meu caso. Dentro do financeiro, em planejamento, eu preciso ainda assim falar com todas as áreas para entender o que está acontecendo, tirar dúvidas, então eu preciso ser bom em relacionamento interpessoal. Quanto melhor eu for, mais positivo para mim, no sentido de as pessoas tendem a me ajudar com mais tranquilidade. E na área comercial, nem se fala. Então, entrei nesse escritório, acabei saindo, trabalhei numa outra empresa com consórcio, ainda assim é financeiro, né? Eu fazia planejamento, mas... Atualmente eu já estava com o pezinho atrás ali, eu já estava buscando uma outra coisa. Diga-se de passagem também, na reta final aqui do nosso curso, e hoje eu consegui uma posição para planejamento financeiro, né, que é dentro de uma construtora. Então, como estagiário, ainda assim a gente precisa fazer as horas complementares. Alô, aluno, horas complementares. Não deixe para a última hora, seu viu? horário com estágio, não deixe para a última hora, tá? Fazendo o estágio em FP&A, que é planejamento financeiro, e assim, a chave virou. A chave virou muito, porque... E eu, hoje muito feliz também porque TIR, VPL, fluxo de caixa. Hoje eu trabalho diretamente com isso, que eu vim
a entender e aprender e saber que existia na faculdade. Uhum. E então, para você, né, voltando ali rapidinho no início, a gente vem com esse intuito de economia, olhando para o mercado financeiro. Eu vim através dessa ponte também, que eu trabalhei no mercado, mas quando eu cheguei aqui, tendo as aulas, principalmente de microeconomia, entendendo ali como funciona o mercado, e a gente pode estender isso para outros papos, oligopólio, Uhum. concorrência perfeita, essas coisas que pelo menos eu não fazia ideia que existia, foi me trazendo para um outro lado que, opa, peraí, um economista também pode trabalhar em outras vertentes, em Sim. controlador. Hoje eu entendo controladoria, relacionamento com o investidor, que daí já se tiver essa experiência na área que você tem excelente, em planejamento financeiro que vai fazer toda uma triagem, vai fazer o que a gente chama atualmente de forecast, vai fazer análise de caixa da empresa, isso é maravilhoso. Então, um pouquinho da minha história. Você já vê que ele já denunciou a idade, né? Eita. Já a trajetória do cara. Um pouquinho da minha história, que eu levei 15 minutos para falar. Tô chegando no 30, mas finalizando a faculdade também. Nunca é Exatamente. tarde. Para começar, hein? Exato. Sempre cedo. Bom, vamos então dar continuidade aqui. O que eu consigo entender, então, já com esse contraponto, vamos dizer assim, que existe o lado do mercado financeiro, os dois é corporativo. Uhum. Dois é corporativo. Existe o lado mais comercial, onde a pessoa vai estar com o pezinho no mercado financeiro, e dentro do mercado financeiro tem muitas áreas. Eu sei que tem crédito, tem a mesa de operações Uhum. ali, tem o próprio assessor que vai fazer essa conexão, tem, enfim, o back-office. E a gente também consegue entender, eu principalmente consigo entender que tem esse lance do outro lado corporativo, Uhum. que aí vai entrar um controladoria, um RI, né, com relacionamento com o investidor, um planejamento financeiro, tem o povo do M&A, que é aquisição e fusão de empresa, Uhum. a outro ponto de para você olhar com bons olhos aí para a sua carreira, né? Você que está chegando na faculdade ou ainda tá no meio do caminho, mas está ainda pensando para onde quais são as possibilidades. Tem muitas e muitas dessas possibilidades têm necessidade de pessoas que entendem o macro, vamos dizer assim, Sim. como nós os economistas. Bom, deixa eu te trazer uma pergunta aqui, Pode então, para a mandar. gente deixar mais dinâmico isso aqui. Vamos lá. Se for repetitivo, você me desculpe, mas veja só. Quanto do seu tempo realmente é análise técnica e quanto desse seu tempo é gestão de pessoa ou expectativa de cliente? 90% é gestão de pessoas. Ô, louco. Você Aí não você. esperava por isso, né? Nem eu esperava. Eu tenho pouca experiência, mas eu não esperava por isso. Eu sei que é bastante, É, mas 90%, você acha? 90%, porque você vai falar mais da parte técnica em momentos bem específicos, né, com o cliente, mas quando vai fazer uma análise na carteira, que nem recentemente eu estava conversando com um cliente, foi um ótimo case até para falar aqui. É um cliente ali que ele tinha um recurso lá em uma outra instituição, e aí ele tem um monte de fundo de investimento. Aí ele falou assim, ó, vamos marcar uma reunião para daqui 2 dias, eu quero que você faça uma análise ali nos fundos que eu tenho hoje. Aí ele mandou o CNPJ de todos os fundos. E aí, daqui 2 dias, a gente marca uma reunião para você me falar o que você acha deles e qualquer coisa a gente pode fazer umas mudanças, né? Aí fui, peguei CNPJ por CNPJ, usei ali umas plataformas que eu uso para poder fazer análise, Uhum. joguei um por um, fui fazendo. A análise demorou, acho que uns 30 minutos para poder terminar a análise de todos os fundos, acho que eram uns 10 fundos. Bem feita a análise Sim, ali, bem feito. compreender tudo. E aí a reunião demorou uns 40 minutos para fazer. Isso é um caso bem específico. Mas, assim, dificilmente tem esse tipo de demanda, assim. É mais cliente querendo falar, eu quero aplicar. Só que a maior parte dos clientes, eles não sabem o que querem. Então, você saber fazer a gestão de pessoas é muito mais importante. Porque você precisa saber o que a pessoa quer. Se a pessoa não sabe o que ela quer, a gente tem que direcionar, né? A gente não vai oferecer qualquer coisa. Porque qualquer coisa que a gente oferecer, ela vai acabar aceitando. Só que isso acaba infringindo ali a parte de ética, né? Então, Principalmente você que trabalha no mercado financeiro, com finanças, uhum, com investimento. A gente vive no momento atual, estamos em 2026, uhum, e quem acompanha um pouco de jornal vê os casos que acontecem. É uma fraude ali, alguma coisa desse sentido, um uhum, roubo ali, um escândalo, não sei o quê, envolvendo o financeiro, envolvendo o banco. Aí quando a gente vai falar de assuntos de investimento, de ajudar o cliente, ajudar as pessoas a uhum. investir, assim, precisa ser uma coisa muito bem feita e eu consigo entender esses 90% de dedicação do tempo para o cliente, porque o cliente precisa se sentir
seguro, precisa ter confiança no que você está fazendo, ele precisa sentir que você é uma pessoa confiante. Corrija se eu estiver errado. Sim, E exatamente. aí a técnica ela vem então depois disso, certo? Então, é lógico, tem gente que a gente na liga, né, o pessoal que nos ajuda, tem o pessoal de pesquisa, o pessoal que desenvolve nossas newsletters, por exemplo, eles fazem toda a análise, né, ver como funciona. Um grande abraço, diga-se de passagem, para Lucas e para Matheus, aí, que nos ajuda bastante. Fala o nome deles aqui, porque os meninos ajudam Não, merece. muito, merece demais. E eles fazem ali uma análise, eles A vê gente tem como a está a carteira de movimentação, ação, né? tem Que a nem carteira de ação. O Lucas, ele montou uma carteira de ação que a gente está acompanhando agora. Uhum. E a ideia é que o pessoal que está envolvido ali na liga, a gente acompanhar ali de forma mensal, fazer revisão. A gente levantou alguns indicadores ali no sábado passado, para poder ir acompanhando, né? Tipo, indicador volatilidade, qual que é o histórico ali da empresa, Movimentação né? da Qual que é ação, né? o EBITDA, né? O lucro ali antes Antes dos impostos, dos né? impostos, né? Então a gente colocou todos esses indicadores mais comuns ali dentro do mercado para poder avaliar, e se precisar fazer alguma revisão, a gente vai fazendo ali, usando e colocando em prática o que a gente aprende na faculdade, né? Que tem muito relação. Tem demais, muita relação. E é isso. Existe essa parte muito técnica, muito analítica, mas mais do que nunca as pessoas precisam confiar em você, no que você está fazendo, e é preciso fazer um trabalho muito sério em relação aos investimentos, a ajudar as pessoas, mas diga-se de passagem também em relação ao lado de trás da bancada, vamos dizer assim, ao back-office. Se você está no financeiro, aí tem tesouraria, tem contas a pagar, a receber. Você que vai fazer investimento da empresa, você que vai ver relação de contas a receber, contas a pagar, você que está no lado do planejamento, ou seja, vai olhar fluxo de caixa, controladoria vai fazer todo um controle do que está acontecendo no dia a dia. Você precisa ser analítico, ser técnico, mas mais uma vez, precisa ser bom em pessoas. Quem diria, hein, Francisco, que a gente já está falando aqui de economia, a gente já falou, a gente já no dia a dia conversa tanto sobre o mercado, mas no que a gente vai conversar e tentar trazer algo mais simples para quem está começando, pretende entender, está no meio do caminho. O lidar bem com pessoas está vencendo Exato. esse debate, Bom, essa conversa. Para a gente não ser tão repetitivo, vou levantar uma bola aqui que eu acho Por que é favor. interessante. Eu vou perguntar para você, depois você pode mandar de volta. Vamos ver. Você falou que a gente vai abrir aqui a caixa preta dentro dos cargos dentro do mercado financeiro, né? Então, fala para mim aí, né, com base na sua experiência de hoje, no FP&A e também na convivência, né, que você tem com os outros cargos, o que você vê de dia a dia, o que normalmente esses cargos pedem ali das pessoas, né, em questão de soft skill, hard skill, para quem está começando e quem busca e quem tem a visão, né, de trabalhar em algum momento nisso, começar a se preparar. Maravilha. Obrigado pela pergunta. Bom, quando a gente fala no financeiro de uma empresa, eu também, para ser bem honesto, não tinha nem o conhecimento de que era tão grande assim, né? Como assim, Luan? No financeiro, a gente vai ter algumas posições. Então, tenho contas a pagar, literalmente a relação de contas a pagar na empresa, fazer o relatório, vai ter o dia a dia ali, verificar como funciona, contas a receber, vai fazer as conciliações, inclusive dentro desse financeiro corporativo, contas a receber, no meu dia a dia, eles entram em contato direto com o cliente, tiram dúvidas. O comercial está lá, né, trabalhando, vamos para cima, trazendo o cliente, conhecendo a empresa, fazendo o papel do comercial. Só que também o financeiro que está dia a dia lá, o pessoal do contas, não somente a receber, mas contas a pagar, ali com o cliente tirando dúvida. Então, o cliente ele vai transitar por todas as áreas. Beleza, então a gente tem contas a pagar, receber, e a gente vai ter tesouraria. Tesouraria, de uma certa forma, ela é uma área bem interessante aí para puxando esse gancho aí de investimento, de economia, que é uma área que vai, de uma forma bem sucinta, dentre todas as atividades, ela faz os investimentos ali. Vamos supor, sobrou um caixa, sobrou uma grana, a gente pega, faz uma aplicação, vai olhar rendimento das aplicações ali da empresa, vai fazer movimentações financeiras, isso é muito legal, cara. Bom, aí, para um outro lado, a gente vai ter, ainda dentro do financeiro, controladoria. Controladoria vai ver minuciosamente o que está acontecendo.
Quais são as contas, quais são as movimentações financeiras, as contas para onde está indo, se está correto, vai literalmente fazer uma controladoria do que está acontecendo ali. Fazer um controle de tudo, né? Controle de tudo. Aí a gente tem o FP&A, que é a área ali onde eu estou atuando, firme Tá na forte, luta. na guerra ali, entregando o meu melhor para gerar bons resultados. FP&A vai fazer o seguinte, vai pegar o realizado versus o orçado, porque a gente tem orçamento. A gente tem um orçamento para as áreas utilizarem, tem os seus custos, enfim, e a gente vai olhar para o realizado. Então, tínhamos o que era para acontecer e o que aconteceu de fato. Então, a gente faz essa primeira análise. E depois a gente também faz a gestão da projeção. Pegar pô, só vem budget na minha cabeça, mas esse orçamento, esse orçamento e colocar ele para frente, ou seja, jogar ele para frente, colocar ele no que a gente chama de curva, né? Colocar ele, espelhar ele para frente ali uns meses para frente, anos para frente, e mês a mês a gente vai olhando para isso, ó, tava planejado isso aqui, o que aconteceu? Gastou mais do que devia? Opa, teve uma sobrinha? Então a gente vai fazer essa análise inicialmente, e tem o planejamento financeiro em si, que é fazer modelagem de uma dívida. Então, a gente vai tomar um crédito. Isso é muito legal. A gente vai tomar um crédito. São essas as premissas. Aí eu me lembro do professor Rezende, né? Premissas. A taxa é essa, a taxa a gente tem X, vai corrigir a CDI, mas ela é pré-fixada, pós-fixada também. Aí a gente tem dentro desse valor a ser tomado, X vai ficar aplicado a uma taxa X, então a gente tem mais taxa. E isso aqui ali vai ser, a liberação vai ser de acordo com tais regras. Então você vai pegar todas as premissas dessa dívida e vai fazer a modelagem. E é muito normal para mim falar uma curva, né? Que a gente pega tudo isso e projeta para frente, então mês a mês. Aí a gente faz esse modelo de curva, fazer essa modelagem, e aí a gente vai ter num final ali, né? Para o pessoal do planejamento analisar, ver como foi o que eu tinha de planejado com o que eu tenho realizado, ver o que descasou, para onde foi, para onde não foi, o que está legal, o que está dentro, onde que, meu Deus, a gente tem que tomar cuidado, o que aconteceu. Vai trazer, então, a fatídica TIR, a gente olha ali para o VPL, e com isso, com esses dados consolidados, a gente estende a mão para o nosso amigo do RI. Desafio. Explica de uma forma assim, para quem está começando a faculdade agora, o que é a TIR? Taxa interna de retorno. Aí tá fácil demais, né? A TIR, de uma certa forma bem simples, é a taxa que é interessante a ser feito investimento. A taxa que vai retornar esse meu investimento. Né? Quando eu coloco um exemplo meu valor presente líquido a zero. Então, um exemplo, minha taxa mínima de investimento hoje com a nossa Selic é 14,75. Se eu faço os cálculos ali e vejo que a minha TIR ela é igual ou menor, não faz muito sentido. Se for em termos de investimento. Se for para mim fazer um investimento ali, né, nessa vertente. Se ela é maior, relevante, se ela é muito grande, vamos supor, a gente tem uma taxa Selic aí de 14 e eu fiz, nesse investimento, a gente está com uma TIR de 50. Só que você precisa redobrar a atenção. O risco, né? O risco é muito grande. É o risco-retorno. Então, é o retorno daquele investimento, ele é muito alto, então ele provavelmente o preço, o prêmio, né, que vocês chamam do seu mercado, o prêmio dele é muito alto porque provavelmente tem muito risco. Então, ela é taxa que vai trazer para você, de uma certa forma, clarear sua mente se vai valer a pena ou não você fazer investimento e qual o tamanho do risco dele. E quando a gente fala taxa, gente, é tipo, por exemplo, imagina que é um CDB, então a taxa de investimento. A taxa seria, você aplicou R$1.000, no caso, para poder fazer um projeto na empresa. Qual que é a projeção de retorno que você vai ter desses R$1.000? Vamos supor que daqui a um ano vai ter um retorno de R$100. Então, vai ser uma taxa de 10, exemplo. Perfeito. Se a taxa Selic tiver menor, ou quer dizer, maior que esse valor, é melhor você, em vez de aplicar nesse projeto da empresa, você aplica na Selic, porque na Selic você não vai correr o risco do projeto não dar certo, e também vai ter a liquidez ali para caso surja outras oportunidades. Então, tudo isso é relacionado. Então, a TIR relacionado, basicamente isso. Eu só fui falando aqui, eu esqueci que
que é o nosso economês aqui, mas a gente tem que falar de uma forma mais simples, Francisco. Exato, tem. Mas é basicamente também pautado no risco. E para finalizar, então, minha explicação, depois que faz a análise no time de planejamento, com todo mundo de mão dada, a gente passa para o nosso amigo que faz o relacionamento com investidores. Se na sua empresa tem, provavelmente vai ter, os investidores querem olhar para todos esses dados compilados. Né? Aí vai olhar a TIR, o que está acontecendo com a TIR, foi para cima, foi para baixo, qual que é o resultado disso? Então, esse é o mecanismo, esse é o dia a dia, essas são as possibilidades para quem está... Para quem, assim, eu não sou muito comercial ou não almejo tanto mercado financeiro, tem outros pontos, assim como também tem tantas outras coisas, como a empresa vai expandir, ela vai fazer um cálculo de viabilidade, viabilidade econômica, diga-se de passagem. Então, olha aí, mais um ponto para um economista. Bom, para irmos para os finalmente, o que você acha, Francisco? Eu ainda tinha anotado aqui até para a gente gente tem mais uns 20 minutos. Dar umas dicas, vamos dizer assim, que é uma das coisas que a gente recebe, né? Muito dos nossos professores, algumas dicas de posicionamento, o que fazer, porque quem não é visto não é lembrado. Então, assim, dicas práticas para quem está no meio do curso, está iniciando. Eu queria que você trouxesse, como, por exemplo, eu linkei 3 aqui, você pode até se aprofundar. O famigerado LinkedIn, você já até tem um case, né? Liga acadêmica, aí puxar uma sardinha pro nosso lado. Com certeza, né? A gente tem que puxar, né? Conhecimento, e eu coloquei aqui, pontuei, porque eu vejo que isso hoje é necessário, e eu estou buscando isso, que é conhecimento e gestão de análise de dados. Conhecer dados, buscar por dados e fazer uma boa análise. Eu vou buscar responder a sua pergunta, mas ao mesmo tempo trazer aquela pergunta que eu fiz para você de volta para mim. Olha aí. A questão das áreas dentro do mercado. Né? Então vou complementa começar, aí. Eu vou começar falando sobre isso, e aí guarda também essas perguntas. Se eu não responder ela, você fala, você não respondeu isso. Não, eu tô olhando para ela aqui. Então guarda aí. Bom, o Luan ele falou muito sobre a questão das áreas que tem dentro da empresa, né? Corporativa, ali tem a tesouraria, controladoria. E quando fala do escritório, né? Porque tem muita gente que entra no mercado financeiro, como o Luan mesmo falou, que entra por causa que ele faz day trade, gosta de bolsa de valores, investe um pouco ali. Aí fala, vou fazer economia porque eu quero entender mais sobre o assunto para poder ter fundamento na hora de investir. Agora falando dentro do escritório, né? Quando você olha para o escritório de fora, ele é uma caixa, mas dentro dele tem vários segmentos ali que você pode seguir. Importante pontuar. Por exemplo, vamos lá, o braço principal do escritório é a assessoria, porque através da assessoria o escritório vai ter os resultados positivos de receita, de captação, então ele é o braço principal ali dentro dessa caixa. Só que dentro da caixa tem muitas áreas muito importantes também, que são as áreas de suporte que a gente chama. Por exemplo, tem a área de back-office, como você mesmo falou, que é ali suporte de abertura de conta, operacional. Tem as mesas de renda fixa, renda variável, conta internacional, mesa de crédito. Então, assim, são várias mesas que essas mesas são pessoas dedicadas para esses determinados tópicos. E o que você precisa para cada uma dessas segmentações? Né? Importante. Na assessoria, você precisa da Ancor. Basicamente é isso. Se você não tiver Ancor, uma certificação de mercado, né? A Ancor é uma certificação de mercado, que ela é assim, uma prova bem difícil. Graças a Deus consegui passar de primeira, mas assim... Obrigado, Francisco. não quis tocar na ferida. Mas é uma certificação difícil, mas vale a pena, porque ela te abre oportunidades ali que podem mudar a sua trajetória, oportunidades que vão te colocar realmente dentro do mercado de uma forma bem intensa. Na assessoria é isso. O pré-requisito é a Ancor para você ser assessor, mas tem diversas certificações que vão complementar o seu conhecimento. Então, por exemplo, além da Ancor, tem a PQO, que também é dentro ali da Ancor que regulariza essa certificação. Ela é voltada para quem não gosta do comercial. Então, vamos lá, a pessoa ela quer entrar num escritório de investimento, porque gosta desse ramo, mas ela não quer ir para o comercial, ela quer ir para o back-office. Então, o que ela pode fazer? Ela pode buscar ali tirar um PQO. PQO, né? Que essa certificação vai te preparar para você entender os processos ali dentro de um escritório, entender o que você precisa saber, os operacionais, para você estar pronto. O que mais? Tem as outras certificações que é mais voltada para banco, né? Porque o escritório é uma coisa, banco é outra. O banco, ele é aquela instituição financeira que a gente está acostumado, tem a conta corrente, busca ali atender o cliente
na maior parte das vertentes. O escritório de investimento é focado para investimento, né? Claro, hoje o mercado está crescendo, então os escritórios também estão cada vez melhorando esse processo para poder atender também da mesma forma que o banco atende, né? Mas tem essa segmentação ainda hoje. Hoje a Ancor regulariza ali os escritórios, né, em questão do que ele pode fazer e o que não pode, e também as certificações, né, para você atuar. Mas aí também tem a Ambima. A Ambima é uma autorreguladora ali no mercado de capitais, que ela é voltada para banco. Então, tem as certificações, a CPA, a CPROR, a CPROI, né, que mudou agora esse ano, mas antes tinha outros nomes. Outros nomes, né? E cada certificação dessa te promove algo. Então, por exemplo, se você não quer entrar no escritório, porque eu não... É porque o escritório tem que entender que você é PJ. Então, não tem FGTS, não tem benefício. Então, assim, esquece isso. PJ é você empreender, praticamente. Tecnicamente é a meritocracia, né? Exato. Você vai ser remunerado da forma que você entrega. Agora, para quem quer buscar algo assim mais sólido, né, entre aspas, algo que você tem aquela questão mais antiga, não, preciso de mais segurança, preciso de um FGTS, preciso ter ali umas férias sempre garantidas e tudo mais. Tem ali o lado do banco, que o banco você vai trabalhar como CLT. Aí, para você entrar, o processo ali, normalmente você começa como estagiário, mas depende muito da instituição e depende da certificação que você tem. Mas a certificação básica é a CPA, que né? Hoje é a primeira ali que você tem que tirar para poder desbloquear as outras. Que é a porta de entrada uma porta do pessoal que quer ir para alguma vertente mais banco, assim. Exato. Legal, então, você quer entrar no banco, você tira a CPA, que aí você vai poder começar a atuar, buscar ali oportunidades. Mas ela é pré-requisito, mas não é diferencial. Então, você tem que buscar as outras acima. Além da CPA, vamos falar da CPROR. A CPROR é buscada ali para você que quer atuar como gerente de conta. Então, eu quero trabalhar no comercial, mas eu não quero ser assessor, porque eu acho que assessor não é muito meu perfil, porque eu não quero empreender, eu quero algo mais sólido. Então, você tira a CPROR. É a CPROR, né? De relacionamento. CPROR, isso, que ela é de relacionamento, né? Mas ela está em fase de mudança. Inclusive, eu tenho a CPROR também, eu tirei há 2 anos atrás. Era CPA 20 naquela época, agora virou CPROR. Você já atualizou, diga-se de passagem, ela? Não, a Ambima ela não liberou, velho. Libero. Aí, Ambima. Ambima, se alguém da Ambima estiver vendo esse podcast, atualiza logo a plataforma, porque... Era o Chico, por favor. Mas pelo que eu vi, não é só eu, tá? Então, eu fico mais tranquilo. Fique mais aliviado. Não é só eu que tá tendo esse problema. Por fim, a gente vai ter a CPROI. Tá. Que aí a CPROI é você, eu sou um cara técnico. Eu não quero lidar tanto com o cliente, mas você vai ter que atuar de alguma forma, né? Não tem jeito. Não tem como saída, fugir, né? você tem que falar com o cliente. Mas você fala, eu quero partir mais do lado técnico. Você tira a CPROI, porque ela é voltada para investimento. Com ela, você vai se tornar especialista de investimento. Então, com ela, você pode se candidatar para assessoria... Vagas de gestão, de gerência, de diretoria, assessoria. Seria mais para alta renda, por exemplo, se você for trabalhar como gerente de conta. Vai ser normalmente alta renda que você vai atuar. Entendi. Por exemplo, personalité, pré-requisito deles é ter a CPROI. Mas também você pode se candidatar para áreas mais técnicas, né? Por exemplo, as mesas. Você pode ir para uma mesa ali de análise de renda fixa, renda variável. Com a CPROI você já consegue ali se habilitar um pouco mais para isso. Entendi. Cara, eu te cortei porque eu tô, inclusive, enquanto você fala, eu tô aprendendo. Não, pode ir falando. Até falei, tirei essa dúvida. Bom, é uma pena, mas a gente tem que, de fato, ir encerrando, né? Pro final. Okay. Mas é aquilo, para finalizar mais do que nunca, guarde isso, né? A questão de posicionamento, se posicionar, ser visto. Acho que as dicas que a gente vai deixar para você é LinkedIn, faça o uso dessa plataforma e faça bem feito, que dá resultado, o case está aqui. Liga acadêmica na sua faculdade, se você é da Uniso, vem fazer parte aqui com a gente. Exatamente. Não perca que vai te ajudar em habilidade aí, talvez um pouco mais técnica de busca, de aprendizado, mas a gente também pode te ajudar aí na desenvoltura, botar você para falar com o povo. Aqui, mas se você for bom e você tiver disposição para aprender e quiser participar do podcast, quem sabe um dia virar host, tem essa possibilidade. Aqui está a possibilidade. Mas tem que mostrar serviço, né? Bom, e para isso, né, para finalizar, pela tecnologia, pelo avanço do mercado, entender um pouquinho sobre conhecimento de dados, mas é uma coisa que um pouco mais adiante, né? Metade da faculdade para frente você pode
pensar, ou dependendo como for o seu dia a dia no seu trabalho, conhecimento de dados, tipo uma plataforma Power BI, essas coisas assim, avançar o conhecimento no Excel vai te ajudar bastante. Exatamente. Beleza? Isso é fundamental. Beleza. Se tem mais alguma pergunta? Foi isso que eu não tenho mais nenhuma pergunta. Inclusive, a gente daqui a pouco tem que ir pra aula. Exatamente. Foi Agora ótimo. é 6h48, gente. Daqui 6h48. 12 minutos a gente tem que estar na sala. É, Aula do Carbonari. econometria, professor Carbonari. Nossa. Fazer análise econométrica, né? Análise de É dados, de estatística, fato, né? estatística. E eu tô estatística preparado, pura. hein? Cheio de energia pra essa aula aí. Nossa, eu tô cansado já, sinceramente. Mas a gente tem que seguir, velho. Mas é isso. Bom, Chico, obrigado. Valeu pelo seu tempo. Que Presida, agradeço. nosso presidente da Liga. Obrigado aí pelo convite. É isso, o mercado ele é gigante. Você pode ser o cara que opera, tá nas operações, ou que vai garantir ali que uma construtora, que uma empresa, uma indústria esteja nos eixos em controladoria, em planejamento, na ponta com o cliente, nos investimentos, enfim. Bom, mais uma vez, obrigado por sua atenção, obrigado, Chico. Se gostou, Deixa o o comentário, o like, comentário. compartilha o podcast. Chama o porque- coleguinha. Chama o coleguinha e deixa o comentário aqui se você ficou com alguma dúvida sobre algum tópico. Tem sugestão ali de novos episódios, a gente vai estar de olho ali para poder trazer algo que vocês queiram ouvir, né? Perfeito. Estamos aqui mais uma vez para dizer tchau. Até a próxima. Obrigado por tudo. Valeu, Até a Chico. próxima. Até a Obrigado. próxima, de fato. Tchau, Vamos pra tchau. aula, né? Vamos para aula.